Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a disponibilidade aí de a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Queria falar um pouquinho de como é que iniciou esse processo também na Maiojama. Eu me integrei ao grupo de gestores da Maiojama há 4 anos atrás. E conversando com o Antônio Pedro, nosso diretor, sobre os valores da empresa, sobre os benefícios que a gente queria proporcionar para os nossos clientes, surgiu a questão da sustentabilidade muito forte. A partir daquele momento, o Antônio Pedro estava com a gente conversando, que a gente precisava colocar sustentabilidade dentro dos nossos projetos e que, para isso ficar garantido que teria um benefício realmente, teria que ter uma certificação. E aí escolhemos a certificação LEED, para, a partir daquele momento, todos os nossos projetos serem certificados. Eu confesso que eu tomei um susto no início, porque, afinal, eu estava entrando na empresa, eu seria responsável pelo custo das obras, e sempre que a gente fala em botar algum benefício, sustentabilidade, o custo pesa, a gente sempre pensa nisso, né? Mas aí nos juntamos, equipe, com mais alguns parceiros de projeto entraram também na questão de parceria mesmo, para tentar viabilizar isso. Alguns estão aqui. E junto com a equipe, a gente foi estudando e viabilizando, e hoje a gente tem os empreendimentos que estão em andamento e os futuros todos preparados para ser certificado. Eu vou mostrar um pouquinho do processo aqui e bastante coisa de obra, que é bem interessante também, porque o LEED não está só no projeto, mas dentro do canteiro de obra também. E um pouquinho do que a gente vem fazendo, e esse empreendimento que eu vou mostrar, a gente vai entregar no próximo ano e vai certificar. E tem mais um empreendimento em obra também que está com pré-certificação, que é um residencial. Então, vou passando um pouquinho aqui para nós entendendo. Esse é o empreendimento W, fica na Zona Sul. Esse empreendimento é um multiuso, ele tem 2 torres comerciais, 2 torres residenciais e um mall com 24 lojas. Esse empreendimento vai ser certificado as torres comerciais com LEED Gold e as torres residenciais com LEED Silver. A partir de 50 a 60 pontos é Silver, de 60 a 80 é LEED Gold e de 80 para cima certifica LEED Platinum. Essas são os requisitos, as categorias, são terrenos sustentáveis, e ali a pontuação que pode ser atingida em cada uma delas. Eu vou passar mais aberto aqui depois. Então, na questão de terrenos sustentáveis, a gente tem os itens que a gente precisa cumprir. São prevenção da poluição na construção, esse é um item bem importante. Seleção do terreno e local adensado, essa pontuação, na verdade, é da escolha do local do terreno. Se a gente está num terreno onde já existe infraestrutura, já existe um comércio, tudo isso facilita para essa pontuação. Acesso a transporte alternativo também, tudo que não precise promover uma infraestrutura nova, pontua para o LEED. Redução da ilha de calor, isso aqui se faz com telhado verde, a gente usa também onde tem telhados com materiais com alta refletância. Área de permeabilidade, aqui a gente pontuou bem nesse empreendimento, porque era uma área onde tinha um supermercado e um strip center. O que não era construído era todo pavimentado com asfalto, ou seja, a gente criou área permeável no terreno e mais de 1.800 metros quadrados de telhado verde. E a elaboração de um guia de projeto para inquilinos, isso aqui é para repassar tudo que a gente vai deixar no empreendimento para que seja seguido pelos proprietários. Então, na verdade, isso pontua, mas é quase que uma obrigação da gente. Aqui, falando na área adensada, essa obra fica na Venceslau, esquina com a Armando Barbedo. Para quem é de Porto Alegre, é o centrinho da tristeza. Ou seja, tem supermercado, tem comércio, tem banco, tem correio, tem tudo. Então, isso pontua bastante no LEED. Então, em terrenos sustentáveis, esse é o máximo de pontos que pode ser atingidos, ali pontos possíveis. E qual é a nossa meta? É meta porque a gente não certificou ainda, a gente certifica no final da construção, quando são avaliados todos os pontos.
A gente tem aquela pontuação de meta em residencial e comercial, eles são avaliados diferentes. E pode ser atingido essa pontuação, ou até a gente pode conseguir um pouco mais. A gente tem alguns itens que a gente está trabalhando para tentar uma pontuação melhor. Questão de eficiência de água. Reduzir o consumo de água através de equipamentos eficientes. Depois eu vou mostrar quais são os equipamentos que a gente está usando. Água para irrigação. Isso aí a gente faz, nesse empreendimento, a gente vai ter reaproveitamento de água pluvial para uso da irrigação. E, além disso, o projeto paisagístico foi utilizado espécies nativas que não necessitam tanto da irrigação, já são adaptadas ao meio. Então, isso ajuda a diminuir o consumo de irrigação. E gerenciar o volume da qualidade liberada de água para o meio ambiente, e volume. Esse a gente não está fazendo, porque isso aqui dependia de fazer tratamento de água dentro do empreendimento para reuso. Então, a gente optou, devido a custo e manutenção e operação futura, a gente optou por não utilizar. Com relação à eficiência de água, são coisas disponíveis no mercado, são vasos dual flush, as torneiras de banheiro com arejador que limita a vazão e com temporizadores. E o grande diferencial vão ser os chuveiros de baixa vazão. Não é normal se entregar os chuveiros nos empreendimentos. A gente vai entregar para garantir que isso seja atendido. Então, existem chuveiros de 6 litros por minuto hoje, que dão um excelente banho. O residencial, a mesma coisa. No residencial tem a opção que a gente está estudando ainda, que é utilizar os chuveiros de 6 litros por minuto, que pontua 2 pontos, ou utilizar um chuveiro um pouco melhor, que dá 8 litros por minuto, que faz 2 pontos. Daí, isso é uma opção que se tem para tentar dar um pouco mais de conforto no residencial. Então, com relação à eficiência de água, dos 10 pontos possíveis, a gente conseguiu 7 no comercial e 6 no residencial. Energia e atmosfera. Isso aqui, basicamente, é redução de consumo de energia. A gente não está utilizando fontes renováveis nesse empreendimento, porque a gente precisaria de muita área para painel solar, que é o que tem no mercado hoje. A gente optou em fazer um trabalho em cima das fachadas, de vidros, reduzir iluminação e reduzir carga de potência de ar-condicionado. Para isso, é utilizado um software, onde ele faz uma simulação de todas as fachadas, para determinar qual é a carga de ar-condicionado, dependendo da fachada da sala. Às vezes, a gente pode ter uma sala de mesmo tamanho, em posições diferentes, e o software nos dá qual é a redução de potência de ar-condicionado que a gente vai conseguir. Questão de vidros, também. Esse empreendimento é 100% vidros laminados. São vidros diferentes na comercial e na residencial, em função de uso, porque na comercial a gente precisa ter Aqui a gente tem uma penalização forte em relação à certificação, devido ao tipo de material que se usa aqui. O LEED ele é baseado todo nos Estados Unidos, é americano, e isso faz com que o padrão construtivo do residencial seja muito diferente do nosso. O comercial, basicamente, pele de vidro, é o que eles têm lá também. Então, a gente consegue ter uma proximidade. O residencial está cada vez mais difícil conseguir certificar. E essa certificação é versão 3 do LEED, já está na 4, e a 4 ficou mais pesado ainda. E reuso, central de resíduos, a gente precisa ter no empreendimento e durante a obra. Reduzir a necessidade de extração de produtos, aqui são escolhas de materiais, e a gente usa alguns materiais que são reciclados. Manta acústica, por exemplo, a gente usa de PET, de LUD PET, e alguns outros materiais que se usam. Madeiras a gente tem certificadas, e aqui madeira certificada é o que vai ficar no empreendimento, e não o que se usa como forma. Então, portas a gente tem certificação.
E materiais reformados e reaproveitáveis, isso aí até é um material que se usa na obra, se reaproveita em outros empreendimentos ou outros canteiros de obra. Materiais, então, a gente tem 4 pontos de 13 nos dois modelos de projeto. Qualidade interna do ar aqui pega forte também. Controle ambiental do fumo, e isso não é controle depois do empreendimento pronto, isso é controle na obra também. Então, depois eu vou mostrar umas fotos para vocês. Renovação de ar, é exigência, na verdade a Anvisa cobra isso, né, mas a gente tem que colocar. Então, toda a parte de renovação do ar. Conectividade com o ar exterior, isso aqui são as aberturas. Conforto. Renovação de ar, então, no residencial, 99% dos ambientes atendem via ventilação natural. E os demais são espaços pequenos que atendem com ventilação forçada, que alguns banheiros específicos. E no comercial é ventilação mecânica, que é para renovação de ar. Isso é entregue em todas as unidades. Aqui é só para mostrar um pouquinho da ventilação. Qualidade do ar, então, a gente tem 4 pontos na comercial e 5 no residencial. Esse é o resultado dos nossos 2 empreendimentos. Então, no comercial, a gente tem 68 pontos, o que nos dá o LEED Gold, e no residencial, 54 pontos, que nos dá o LEED Silver. Essa é a certificação que a gente está buscando nesse empreendimento. E agora eu vou mostrar um pouquinho do canteiro de obras, o que a gente faz. E aqui eu acho que está um dos grandes benefícios sociais. A gente trabalha muito em treinamento com a equipe, e isso foi uma das surpresas assim, que a gente sentiu nesse canteiro. Quando a gente viu o que precisava cumprir na obra, nós meio que ficamos assustados, vai ser difícil. E com treinamento, é impressionante como os funcionários se engajaram no processo e cumprem o que precisa. A gente não tem nenhum desvio, né, nessa pontuação aqui. A gente tem visitas, que são auditorias mensais no canteiro, da certificadora, onde eles fazem uma verificação se tudo está sendo cumprido. Então, aqui são controles de erosão e sedimentação, plano de gerenciamento de resíduos, e um plano de qualidade de ar interno. Aqui, na realidade, só o plano de qualidade de ar interno que não deveria... Não tem por norma, né? Na verdade, o plano de gerenciamento de resíduos, se for ver, todo mundo tem que fazer, né? Toda construtora tem que fazer. Então, controlar a poeira. E aqui o andaime fachadeiro que se usa hoje ajuda. A gente tem aquela tela do andaime fachadeiro que ajuda a não proliferar a poeira de dentro do canteiro. Então, a gente, nessa obra, colocou... Tem um condomínio muito próximo, então a gente colocou 2 telas para proteger e resolveu. Não poluir água e galerias pluviais. Aqui também é um trabalho que se faz para não levar sujeira para a rua. Não poluir o ar. Cuidado com os acessos de caminhões e tráfego de canteiro, e delimitar as circulações de pedestres. Enfim, são boas práticas de um bom canteiro de obras, não tem nada de muito específico. Aqui, sinalização do canteiro, então todo canteiro é proibido fumar. Campanhas de conscientização. Treinamentos, que são feitos desde o início, o funcionário no início é treinado, e depois cada funcionário que entra na obra, junto com a integração da parte de segurança do trabalho, ele recebe toda a explicação de como funciona o canteiro. Contenção de poeira, então todas as partes de serra, betoneira, todo material que produz alguma poeira, ele fica cercado por uma tela para reter a sujeira. Aqui também na verdade, é uma delimitação da área de trabalho. Fica o bagzinho lá, todo o material que ele tira do saco, ele já coloca no bag que já desce para reciclagem. Os depósitos de materiais também, que tem cimento, tem muita argamassa que produz poeira, ficam todos com tela também para evitar que se espalhe. O canteiro de obras é limpo. E isso evita de dia de vento, poeira para tudo que é lado. O entorno, que também a gente faz vigas embaixo do tapume para conter que qualquer material saia para a calçada.
Tem funcionário que limpa, qualquer coisa que suje no entorno, o funcionário limpa. Proteção da vegetação também, para evitar que se deposite material, e a gente sabe que a árvore está lá, está sendo preservada, mas aos poucos, se ela não está cercada, ela acaba sendo prejudicada. Proteção das bocas de lobo. Isso aqui funciona bem, só tem que ser limpo quase que diariamente para funcionar, então a gente não tem nada de detrito da rua que seja vindo da obra que vá para a boca de lobo. Proteção dos taludes também, isso aqui é quase uma obrigação se fazer, mas é para evitar a erosão. Aqui também é proteção de talude, aqui foi utilizado o resíduo da obra para criar um dreno para direcionar a água. Aqui é reuso de água, aqui foi uma ideia que surgiu dentro do próprio canteiro, a gente tinha um barraco de obra gigantesco lá. Aí se colocou calha em todo o entorno, se recolhia essa água, e essa água que se usava para lavar os pneus dos caminhões na saída. Então aqui é um reaproveitamento. E isso aqui é interessante, surge muita ideia de dentro do canteiro quando tu começa a provocar a galera. Aqui é o lava-rodas, todo caminhão, antes de sair do canteiro, é lavado e não suja a rua. Então tem todo um trabalho aqui que é feito. Se alguém passa pelos nossos canteiros, não vai ver a rua suja. Onde a gente lava os caminhões também tem bacias de sedimentação para depositar esse material que se lava e depois sair água limpa para a rua também. Essas bacias são limpas semanalmente. Lava-botas, isso aqui também é uma exigência. Então, o peão, antes de sair, ele lava as botas dele no meio-dia, quando ele vai no mercadinho, antes de sair do canteiro, ele lava as botas ali. Aqui são só para mostrar o exemplo, como fica o entorno, isso é o entorno da obra em andamento, limpo, sempre. Internamente, e esse eu acho que é o diferencial que eu senti da cooperação dos funcionários nisso. Era muito comum a gente andar em obra e ter garrafa PET atirada, copo plástico, resto de saco de cimento. E é impressionante entrar nessas obras. Não tem lixo no chão. Aqui é o refeitório de uma das obras. Plano de gerenciamento de resíduos. Isso aqui, na verdade, a gente tem coleta seletiva dentro da obra. Nessa obra, até o momento, 100% do resíduo foi destinado para reciclagem. Nada foi destinado a aterro. A gente precisa 75% para ganhar 1 ponto, 90% para ganhar 2. Então, na nossa lista de pontuações, lá a gente estava considerando 1, aqui vai ser o local que nós vamos ganhar mais pontos. Incentivar o correto descarte e separação dos materiais, é o que eu já falei. Treinamentos também. E doações de materiais segregados. Isso aqui começa, nesse caso, desde a demolição. Porque, como era um supermercado, a gente fez a demolição. Então, a certificação começa na demolição do empreendimento. Esse é só uma tabela de controle de resíduos. Isso aqui é o que tinha no empreendimento, lá no local, no terreno, que foi demolido. Então, era 100% impermeável a área. Aqui foi durante a demolição, onde todo o material já foi separado para ir para reciclagem ou para doação. Então, é um momento que é difícil de organizar, até porque uma demolição é mais complexa, mas a gente conseguiu separar e marcar em paredes. Fizemos baia simples, não é uma baia bonita, mas pelo menos está tudo separado. Foi fácil a gestão. Aqui também os bags, que é uma invenção maravilhosa para a obra, facilita muito. Sistema de coleta seletiva, isso aqui a gente tem em vários locais da obra, isso é outra coisa, não adianta a gente querer que o pessoal coloque o lixo no local correto e coloque uma lixeira na entrada da obra. Então tem nos pavimentos, tem dentro do canteiro, em vários locais.
E isso faz com que eles coloquem o lixo no local certo. O material maior é separado em containers, daí, parte de madeira, aço, alguma coisa de papel que vai para reciclagem também. Isso aqui é um pouco da reutilização, isso é aquele barraco grande de obras que a gente tinha. Tudo que foi desmanchado daí foi utilizado dentro do canteiro para fazer outras áreas de vivência. E a parte de telhado, todas as tesouras e as telhas foram já para outro canteiro de obra para a gente reaproveitar. Aqui também uma coisa que surgiu lá dentro do canteiro, a gente precisava ter um local para lavar rolo de pintura, pincel, e eles criaram uns tonéis com bidim, onde eles lavam todos os pincéis. A tinta, o material que sobra da tinta fica retido no bidim e a água fica limpa para baixo. Depois retira esse bidim e manda também para um tratamento, que tem um depósito específico para esse tipo de material, que recebe esse tipo de material. Plano de controle de ar interno, que aqui o principal na obra é preservar a saúde dos trabalhadores, né? Então, são placas indicativas, locais para fumar, evitar atividades que geram poeira, de se sobrepor a outra atividade. Então, atividades onde geram poeira, só o trabalhador com EPI pode estar trabalhando. Aí é um pouco de planejamento com treinamento também. Separação dos produtos químicos, ficam em local separado e chaveado também. Isso aqui é outra coisa legal. Todos os dutos, seja de ar-condicionado ou seja de ventilação, eles têm que ficar durante todo o período de obra fechados, isolados, para evitar que fiquem com poeira. Isso aqui só é retirado no momento que se instala o equipamento. Fumódromo. Aqui é o local que eles podem fumar. E respeitam. Não se vê ninguém fumando na obra que não seja aqui. Aqui é a parte da separação das atividades, então todo o canteiro tem quais são as atividades que estão acontecendo na torre, para não se sobrepor. Isso é para o trabalhador saber o que está acontecendo em cada andar, e se está acontecendo alguma atividade com poeira ou com algum material químico, ele não tem que entrar. Aqui é só a demarcação de área trabalhada. Isso aqui é um sistema de gestão que se tem de planejamento para evitar que as atividades se sobreponham. Aqui é a gestão de minimização de resíduos. Isso aqui nada mais é que Kanban, levar o material na quantidade certa, para o local certo, para não ter resíduo e não gerar retrabalho. E aí parte de campanhas, os cuidados da obra. Isso aqui são coisas que o próprio pessoal da obra começa a fazer, criaram floreiras na entrada da obra, cuidam das plantas, é um negócio bem interessante e muito legal de ver. A gente começou a ter muita visita nas obras também, devido a ter a certificação, e o pessoal recebe, explica, é bem interessante, todo mundo se sente muito valorizado lá. É o primeiro multiuso do Rio Grande do Sul certificado LEED. As torres residenciais, acho que vão ser a segunda ou a terceira do Brasil com certificação LEED. Hoje existe uma torre residencial certificada. E o resultado? 30% na redução do consumo de água, 25% de redução no consumo de energia e 50% de redução do consumo de energia das áreas comuns do empreendimento. 35% de redução de potência de ar-condicionado, através daqueles estudos que se faz no software, através do uso de vidros, estudo de fachada. R$ 420 mil é a estimativa de redução de custo anual. Esse aí é o empreendimento que nós vamos entregar em maio, junho do ano que vem. Obrigado aí a todos.